talvez eu esteja gostando de fazer vídeos assim aqui para o canal. É uma maneira muito legal de interagir com você que está assistindo. E realmente não tem maneira melhor de interação como responder a sua pergunta. Então, se quer saber a resposta, já deixa o seu like e a sua inscrição com o sininho ativado se quiser receber notificações de mais vídeos como esse. Eu sou o Camilion e seja bem-vindo a mais um Camilion Responde. Primeira pergunta é do Arthur Alves. Já pensou em fazer modificações em máscaras já feitas como as do Jason? Ou até mesmo trazer um unboxing dessas máscaras? Bom, máscaras já feitas é o que eu já faço aqui, porque essas máscaras aqui já são feitas. Eu só modifico. Mas eu entendi a pergunta. Porém, essas do Jason que vocês tanto pedem, é difícil de conseguir. Porque todas elas não são vendidas em quantidade, igual essas aqui. São vendidas só por unidade. E nem sempre todas são do mesmo material. Às vezes pode vir um material até pior. Porém, as que tem, por exemplo, para vender aqui na minha cidade, elas são muito caras, em torno de 30 a 40 reais. Então, por enquanto não vale a pena comprar uma dessas para fazer as modificações que eu faço. Porque eu queria poder fazer bem mais nas do Jason, porque é uma máscara muito legal e eu quero poder trabalhar com ela também. Eu consegui trazer, por enquanto, só uma aqui pro canal, que não é nem minha máscara. Eu fiz pro meu primo, que ele pediu, ele é bem fã da saga Sexta-feira 13, então eu não vou poder também ficar pedindo para ele toda hora a máscara dele para ir modificando a cada passo, porque pode até acabar estragando, então é complicado. E unboxing, bom, se eu conseguir, acho que é uma coisa que merece ser mostrada aqui no canal, porque quando eu conseguir essas máscaras, eu acho que vai ser um grande achado para poder trabalhar aqui também, e você vai merecer ver isso aí também. Mas por enquanto tá difícil, acredite em mim. Mas quem sabe as coisas possam melhorar daqui para frente. Thiago Oliveira Santos. Se você fosse de uma banda cover do Slipknot, qual membro você seria e qual máscara de qual álbum do Slipknot você usaria? Ele até deixou uma dica do que ele faria. Bom, se eu fosse de uma banda cover do Slipknot, eu com certeza seria o baterista, porque antes de ter o canal, eu formei uma banda com uns amigos e eu era o baterista. E inclusive, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras máscaras, eu colocava algumas máscaras para tocar, porque eu tinha muita vergonha das caretas que eu fazia quando eu tocava. Então, se eu fosse de uma banda cover, eu seria o baterista e usaria a máscara do baterista, seja o Joey ou o Jay. Mas vindo de mim, eu acho que eu não chegaria a usar, mas sim tentaria fazer uma pra mim. Mas, vai saber. Provavelmente seria alguma que eu faria pra mim mesmo, tentando me basear até mesmo nos dois. Isso daria até uma ideia nova, juntar a máscara dos dois pra fazer aqui no canal. Se você quiser, comenta aí, eu quero saber, porque eu achei uma ideia bem legal, e veio agora. Michel Wagner. Fala, doutor. Como é a sua rotina de gravação e processo criativo? Eu vou responder ao contrário a pergunta agora. O processo criativo, ele varia de acordo com o dia, ou da semana, e mais especificamente da semana. Porque eu posso estar planejando fazer uma específica em algum dia, daí surge alguma outra mais legal ou até mais fácil de fazer. Então eu vou lá e faço essa antes da outra que eu estava planejando. É uma coisa bem misturada que eu faço, mas não chega a ser uma coisa que atrapalhe, porque tudo que eu estou fazendo é anotado e meio que planejado antes. Então, juntando com a outra pergunta sobre o processo de gravação, é mais ou menos isso. Eu tenho uma ideia, eu deixo anotada, daí conforme vai passando os dias eu vou tentando planejar para fazer essa máscara. Mas se surgir outra mais fácil, eu faço essa. Como por exemplo, eu gravo segunda para postar terça, gravo quarta para postar quinta e gravo sexta para postar sábado. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia bem grande e eu quero fazer ela segunda-feira para postar terça. Mas daí durante o fim de semana me veio uma ideia nova que é mais fácil, então daí eu mando essa que era
que era de segunda para quarta ou para sexta. Daí eu faço essa outra naquele dia. É mais ou menos isso que funciona pra mim. Porque, como eu já falei muitas vezes, inspirações podem vir em qualquer lugar, e muitas das vezes eu olho alguma coisa aleatória e penso em fazer, e se for mais fácil do que a ideia que eu tinha, então eu vou lá e faço. Cláudio Esteves: quais filmes de terror você curte? Olha, isso vai ser uma resposta bem complicada de bolar, porque eu curto vários filmes de terror. Eu curto até dos mais ruins até os mais bons. Por que eu curto os ruins? Porque muitas das vezes quando eu quero assistir os ruins para me inspirar e ver o que eu não posso fazer para o filme ficar bom. Daí então eu posso listar aqui, por exemplo, a saga Jogos Mortais. Eu adoro Jogos Mortais. Eu amo de paixão esses filmes. Sempre que dá, eu assisto algum dos filmes porque eu quase cresci assistindo. Então eu gosto bastante, meu favorito é o 3, mas eu posso listar outros, por exemplo, os filmes que eu vou me inspirar para fazer o meu curta-metragem, que são filmes em found footage, que se você quiser saber mais, eu vou deixar um card aparecendo aqui, que vai te levar lá para o meu segundo canal, onde eu explico mais das inspirações para o curta-metragem. Mas eu posso listar o REC, posso listar o Bruxa de Blair, posso listar Fenômenos Paranormais, eu posso listar também filmes antigos da saga Halloween, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, são os clássicos. Eu gosto bastante também do filme O Grito, principalmente o segundo, eu gosto bastante dele. Pânico 4, eu adoro também esse filme. Meio que a minha lista de filmes de terror é quase infinita, porque são muitos. Eu estou planejando fazer algum vídeo bem específico sobre os meus filmes de terror favorito. Então, se vocês quiserem saber, deixem nos comentários então. Fabrício Mateus: quais bandas você curte, tirando o Slipknot? Olha, cara, as bandas que eu curto além do Slipknot são praticamente várias. É quase a mesma coisa sobre a pergunta anterior do filme de terror, porque eu gosto de muitas, principalmente bandas antigas, porque eu sempre fui mais do rock. Então, eu gosto de Metallica, eu gosto de Led Zeppelin, eu gosto de AC/DC, eu gosto de Pink Floyd, Nirvana e vários que vem por aí. Então, além do Slipknot, eu gosto de A7X, são muitas bandas, eu gosto de bastante. Porém, muitas das bandas que eu escuto, nem todas eu gosto de todas as músicas, eu gosto só de algumas. E tá entre essas bandas as que eu mais gosto, mas eu escuto várias outras. Arthur Alves de novo: poderia também trazer análise de filmes e séries de terror com spoilers? Ou algo do tipo? Olha, eu já quis sim. Pra falar a verdade, eu até queria tentar fazer um episódio piloto de um quadro assim, só que não nesse canal, e sim no outro, que no outro canal será mais o foco disso. Mas eu não sei se eu conseguiria fazer dos que eu tô acostumado a assistir. Porém, eu queria muito poder fazer. E se vocês quiserem, deixem aí nos comentários para mim saber se vocês querem também. Porque eu até posso tentar, mas eu não sei se pode ficar bom. Daí quem vai decidir é você que está assistindo. Kaique de Almeida: por que você escolheu esse nome para o canal? E você assiste alguma série de terror? Olha, série de terror eu não me lembro de já ter assistido alguma. Tá na minha lista assistir American Horror Story, mas outras séries de terror realmente eu acho que eu nunca assisti, eu só assisti filme mesmo. Se tiver alguma série de terror que de repente eu possa ter assistido, eu peço para que você deixe aí nos comentários para mim poder saber se já assisti ou não. E se for boa, eu vou colocar na minha lista para poder assistir futuramente. Beleza? E sobre a outra pergunta, sobre o nome do canal, eu já respondi isso no primeiro vídeo, mas vale ressaltar uma curiosidade que eu esqueci de falar no primeiro vídeo. Que além da metáfora de camaleão, de poder se camuflar usando as máscaras no caso, e ser o que você quiser, eu também me baseei em um jogo bem antigo chamado Kid Chameleon. E esse jogo possui máscaras que te dão habilidades e poderes. E eu já joguei bastante esse jogo, porém eu nunca zerei. E quando eu estava fazendo possíveis nomes para o canal, me veio esse jogo na cabeça também. Porém eu esqueci de falar sobre isso no primeiro vídeo. Então eu agradeço você por ter feito a pergunta de novo.
Valeu. Era essa a curiosidade que faltava, que inclusive eu tava querendo falar de algum jeito. Mas você veio e fez a pergunta antes. Vitório Guzardi. Quando começou a gostar de Slipknot? Bom, eu conheci a banda em 2007, por aí. Mas eu comecei a gostar mesmo, começar a acompanhar entre 2011 e 2012. Foi logo depois do show no Rock in Rio, que inclusive eu assisti todo e que me fez gostar mais da banda. LZX. Quanto você gasta aproximadamente com cada máscara? Bom, colocando em conta o preço da própria máscara e de vários materiais, eu não cheguei a fazer exatamente uma conta, mas muitas das vezes eu chego a gastar entre 50 e 80 reais. Mas eu tento ao máximo economizar e fazer as máscaras sem precisar gastar nada. Porque eu também quero que você que está assistindo faça a sua própria máscara sem precisar gastar absolutamente nada, com uma ideia muito simples que pode deixar a máscara muito boa. Então é sempre isso que eu quero, procurar gastar menos, porque eu quero que você faça aí na sua casa também. Mas nem sempre dá para fazer isso, porque muitos materiais específicos custam bem caro, principalmente tinta spray. Pelo menos aqui na minha cidade, a tinta spray está entre 20 a 30 reais. Então você vai gastar, mas eu quero que gaste menos. Eu tento fazer o máximo para que aconteça isso. Ícaro Gabriel. Quais são os seus youtubers que você assiste aqui na plataforma? Bom, também é uma lista bem complicada de dizer, porque eu acompanho vários. Porém, os que eu mais acompanho ultimamente mesmo são canais de terror, curiosidades e sobre cinema. Canais de terror eu acompanho, por exemplo, o Hiper Cabuloso, o Calafrio TV, o Área Curiosa. Exploração Urbana eu gosto de ver também, por exemplo, Luan Mendes, o Chamos, Memória Sobrenatural, eu gosto de ver vídeos assim também. Curiosidades, tem o Você Sabia, eu assisto o Canal 90, eu adoro o Canal 90. Os que eu mais acompanho são canais de cinema, com certeza. Eu vejo muito o Super 8, eu vejo Pipocando, Piuí, eu gosto bastante do jeito que eles apresentam. Eu vejo Se Liga também, eu vejo Sessão Nerd. Por falar em nerd, eu também acompanho canais de cultura pop, tipo o Nerd, o Nerdland, o Gustavo Cunha, quando eu procuro saber mais curiosidades sobre séries novas que estão por vir. Então é bem grande a lista, mas são mais ou menos esses os que eu mais acompanho. Josivaldo Mariano. Como faz para comprar uma máscara sua? Bom, eu deixei essa pergunta por último porque eu quero explicar uma coisa para vocês. No momento, eu não tenho como disponibilizar compras online para vocês, infelizmente, porque eu queria muito fazer isso. Porque eu estou em processo de mudança, como eu já falei, eu vou para a faculdade ano que vem e vai ter muita coisa para mudar, vai ter muita coisa para fazer, e no momento eu não posso disponibilizar isso, até porque os recursos não estão ajudando, principalmente nisso. Mas eu quero sim poder disponibilizar compras online para vocês de uma maneira bem fácil. Vocês podem entrar em contato comigo no Instagram e pedir a sua ideia que eu posso fazer e enviar para você. E além disso, eu já conversei com vários inscritos pelo Instagram, eu quero muito poder disponibilizar futuramente sorteios das máscaras aqui no canal. Eu quero poder pelo menos fazer um sorteio por mês para vocês, porque eu acho que isso vai agregar muita coisa aqui no canal e eu acho que isso vai ser muito legal também, porque eu quero poder mostrar mais do meu trabalho fora do YouTube também. Mas, infelizmente, por enquanto não dá. Então, vamos ter que ter paciência com isso. Teve mais perguntas do que eu imaginei. Então, como eu disse no começo do vídeo, eu estou gostando de fazer esse tipo de vídeo aqui pro canal. Então, se quiser deixar mais perguntas, fica ligado nas próximas postagens, aqui no YouTube mesmo. Para a sua próxima pergunta, eu responderei apenas as que tiverem a tag do Caminho Responde, beleza? E me siga no Instagram se você quiser pedir alguma dica ou mandar referências para ideias novas, ou apenas conversar comigo. Eu respondo sempre que dá. Link na descrição. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like com a ativação do sininho junto à sua inscrição e, se possível, o seu compartilhamento. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.
Tchau, tchau.